pra te fazer uma canção de amor. Fernando, hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante e, ao mesmo tempo, muito negligenciado, não é verdade? E muito controverso, né, Zedu? Tem opinião para todos os gostos. É. E eu sei que você é um cara que estuda bastante, você é um cara que tem se dedicado bastante ao direito de família. E por essa razão do convite, fora a empatia, fora a admiração, fora o respeito, eu tenho certeza que você tem muito a nos oferecer. A caixinha de perguntas está aberta aí, espero que o pessoal te encha de perguntas, porque eu vou ficar aqui também como espectador, né? Eu vou pedir ao pessoal aí que está entrando para mandar, clica no aviãozinho e vai mandando aí convite para todo mundo, para saber, porque eu acho que esse tema é um tema que tem que ser do conhecimento de todo mundo, extremamente relevante. Então, vamos começar, Fernando. Antes eu queria que você me dissesse o seguinte: quem é o Fernando Sauser? Zedu, eu sou advogado, familiarista, só atuo na área de família na minha advocacia privada, também sou procurador do Estado de Minas Gerais aqui, que aqui é autorizado a gente exercer advocacia privada também, e sou um estudioso do direito, sou amigo do Zedu, amigo do meu ilustre Elton e de vários outros aqui que a gente tem para bater esse papo aqui, pensando sempre fora da caixa um pouquinho para abrir a mente, porque se a gente ficar aqui também discutindo, batendo na mesma tecla que os outros também, o papo aqui é infrutífero, né? Então eu acho que a gente tem que abrir um pouco a mente aqui e, como todo lugar que eu vou, eu não estou aqui para impor o meu pensamento para ninguém, porque eu estou para expor o meu pensamento, aprender com você, com o pessoal que está aqui através da DM, mandando mensagem, e a gente vai construindo o direito desse jeito, porque o direito não é estático, ele vai mudando, e essa questão de guarda, principalmente convivência, nos últimos 10 anos para cá, até de 2008, 2014, tiveram impactos, assim, muito relevantes no direito, que eu acho que foram de uma profundidade tão grande que até hoje eles não foram totalmente assimilados. Perfeito. Fernando, a gente vem de uma família que é exclusivamente matrimonializada, não é isso? Um ordenamento jurídico que determinava que só era família aquela que fosse constituída pelo casamento. E vem a Constituição de 1988 e modifica substancialmente essa situação. Você acha que isso trouxe algum tipo de impacto na convivência dos pais com os filhos, nessas questões de guarda? Como é que você avalia isso aí? Zedu, eu costumo brincar que a gente vive muito o tipo filme do Pinóquio, né? Antes da Constituição de 88, a criança era o boneco sem vida, que era o objeto, aí depois da Constituição o boneco ganhou vida. Mas eu acho que realmente só depois da guarda compartilhada mesmo que a gente pode falar que esse boneco virou gente, que teve seus direitos reconhecidos mesmo, com um delay de vários anos depois, que de 88 para cá. Mas o que você falou aí agora, que a família é muito matrimonializada, se a gente for pegar para ler o nosso Código Civil hoje, até porque a tramitação dele começou em data anterior à promulgação da Constituição... 75, para ser mais exato. O nosso código, ele nasce em 2002, muito preconceituoso ainda. Porque se a gente pegar o capítulo da proteção à pessoa dos filhos, ele só trata das crianças e adolescentes frutos de uma união desfeita. Presume-se que na constância do casamento os filhos estão protegidos. E isso não é verdade. Isso daí em qualquer relacionamento, na constância do casamento, da união estável, de namoro, no divórcio, a situação dos filhos é a mesma e precisa de todo cuidado. Até tem uma pandemia que a gente está saindo dela agora, se Deus quiser, que foi comprovado que a maioria das violências que crianças e adolescentes sofreram foi dentro de casa. Então, a gente tem que acabar com isso, até porque a Constituição fala que a gente não pode ter mais preconceito de origem de filhos nascidos ou não da relação do casamento. Então, a gente tem que tratar todo mundo igual, porque hoje a discriminação ela continua até processualmente. Porque se eu sou solteiro e tenho um filho com uma pessoa,
Para mim tratar a questão de alimentos dela na justiça, eu posso tratar só alimentos. Se eu for casado e for divorciar, eu tenho que tratar alimentos, tenho que tratar guarda, eu tenho que fazer tudo, e eu não posso fazer isso extrajudicialmente. Então, já começa aí que continua certo preconceito. E também teve uma mudança também que a gente esquece também, que veio de 2010 para cá, de 2009 para cá, que foi a mudança do termo, né, que é muito significativo, do pátrio poder para o poder familiar. O poder do pai vem para a família. Então, é muita mudança num curto espaço de tempo e não deu para ser assimilado ainda totalmente. E é uma coisa curiosa que a gente tem a Constituição em 88, preconizando igualdade, colocando a criança no centro do universo jurídico, no centro da proteção constitucional, botando a criança quase que numa situação de quase não, colocando a criança numa condição de hiper vulnerável, mas a primeira lei que a gente tem de guarda compartilhada só vem ao universo jurídico 20 anos depois, né? E assim mesmo, com um detalhe muito interessante, que ela deixava ao critério do juiz definir aquilo que fosse melhor para a criança, né? E, ora, se você tem uma cultura ainda totalmente matrimonializada, um código civil que coloca as coisas nesses termos, evidentemente que quando a gente fala... E outra coisa que é muito interessante, quando a gente fala de melhor condição para a criança ficar em melhores condições, nós estamos falando de uma época ainda que nós não tínhamos a emenda constitucional número 66 de 2010, que acabou com a culpa no casamento, né? Então, quem era melhor para a criança? Evidentemente, aquele que não tivesse culpa no casamento, né? E eu penso que fenômenos como da alienação parental, por exemplo, são consequência direta dessa busca de culpa. Porque você acaba tendo, para se divorciar, que colocar no outro uma série como é que a gente fala? Colocar o outro numa situação moral até bastante prejudicada, né? Você vê isso? Como é que você vê isso, Fernando? Isso daí, Zé, eu estava vendo um webinar uma vez da ASP, que era a Glícia e o Dr. Rolf Madalena. O Dr. Rolf, ele, sem papas na língua, ele falou, olha, depois da emenda 66 do divórcio, a culpa saiu da conjugalidade para a parentalidade. E é ali que fica a discussão, ali que fica o gozo de manter uma relação e vai por aí. Houve essa transferência. Por isso que o fenômeno da alienação parental, ele sempre existiu. Ele sempre existiu, foi uma coisa velada, nunca foi jogado às luzes. Mas ele ganhou, foi colocado lenha na fogueira depois da emenda do divórcio, que não tem mais direito à discussão, ele é culpado, ele é aquilo. Então passou tudo para a parentalidade. E as pessoas ainda têm a necessidade de discutir a culpa, né? Tem. Quer dizer, usar o processo como divã. Uhum. A pessoa como diz o Raul Seixas, é sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. E apesar do processo correr em segredo de justiça, eu acho que as pessoas sentem que falando aquilo no processo, não, ele é o culpado, ele é aquilo, o pessoal vai ficar sabendo e alguém vai dar razão para eles, mas não tem porquê. Bom, vamos então entrar logo diretamente no nosso tema, porque eu tenho percebido no dia a dia, eu vejo algumas petições em que a gente vê pessoas insistindo, colegas insistindo, às vezes numa guarda unilateral, quando na verdade querem dizer que a convivência estabelecida não é boa para a criança, que um dos dois deve ficar predominantemente por um tempo maior com aquela criança para proteger aquela criança. Só que em vez de pedir uma regulamentação da convivência, acaba pedindo a tal da guarda unilateral. Você tem percebido isso também no seu dia a dia? Como é que é isso aí para você? Zé Edu, até 2008, quando a guarda compartilhada entra ainda de forma tímida no nosso ordenamento, as decisões em direito de família eram muito padronizadas. Só tinha guarda unilateral materna, alimentos, os famosos 30%, o arranjo de visitação, final de semana alternado, a discussão ficava se era no pernoite ou não. Isso daí continua muito enraizado na advocacia e principalmente no judiciário. Se sair mais ou menos desse script aí o processo vai demorar mais, as pessoas não entendem e fica muito difícil, muito difícil.
Esse compartilhamento de guarda, as pessoas interpretam muito ele para o lado errado. O compartilhamento da guarda ele foi feito em homenagem ao superior interesse da criança e do adolescente. Só que tem pai e mãe que acham que é o seguinte, não, o compartilhamento da guarda, então não precisa mais pagar alimentos, ou seja, o dever de sustento acaba. Não, a gente vai ter que meio a meio, vai fazer igual o Salomão, pegar a criança, dividir no meio e a metade para cada um. E não é desse jeito, a gente tem que amadurecer e explicar, porque chovendo molhado, todo cliente que chega aqui para fazer consensual, um divórcio consensual, a gente já chegou no acordo, vai ser guarda compartilhada, a minha convivência com a minha filha vai ser final de semana alternado. Então, tem esses vícios aí que continuam, que persistem, e que a intenção não é essa. Porque se for, e tem uma coisa também que eu não vou seguir a maioria, não, que eu acho que é necessário ter uma distinção. Que tem muita gente que fala assim, não existe mais visita, direito de visita, é só convivência, tudo deságua em convivência. Eu discordo. Eu acho que continua os dois existindo. Tem a convivência e tem a visita. Uma coisa é totalmente distinta da outra. Explica essa distinção, então. Bom, só para começar mais um pouquinho para chegar nisso daí, primeiro vamos partir. A gente tem o poder familiar. Porque eu particularmente penso o seguinte, eu penso que você visita, é doente no hospital, parente de vez em quando, macaco no zoológico, você visita. Eu acho que filho você não visita. Tem gente que visita filho? Sim, tem gente que visita Então filho. explica pra gente essa distinção. Então, vamos lá. Convivência. Convivência, se eu for pegar o artigo 19 do ECA, ele fala que a convivência tem que ser em ambiente saudável para a criança. Tá? Vou até ler aqui. Ó. Eu separei minha colinha aqui. Cadê o do ECA? Um ambiente que garante seu desenvolvimento integral. Aí a lei de alienação parental fala que é uma convivência saudável. Você tem que garantir isso. E você exercendo o poder familiar, você tem as prerrogativas, que são os direitos outorgados do poder familiar, e os deveres. Na guarda compartilhada, para você conviver, para você cuidar da criança, você tem que ter tempo de educar, de fazer um dever com ela, de buscar na escola, de levar, de acompanhar numa consulta médica, de fazer um café da manhã, de fazer isso. Isso daí é convivência. Isso daí é convivência. Agora, se eu fico com meu filho, final de semana alternado, e nesse final de semana alternado, a minha única função com eles é lazer, eu estou visitando. Eu estou visitando, que quando você vai na casa de alguém só para lazer, só com essa função, sem compromisso de educar, sem fazer isso, você está visitando. E a visita lá atrás, na guarda no lateral, ela tinha dois significados. Um é o que você falou, o médico, quando vai visitar, ele não vai lá fazer uma interação social. Ele vai ver como é que a pessoa está, o que a pessoa está precisando. Então a visita, fiscalização, visitação, vistoria. E esse dever continua, porque fala que quem está na guarda, quem tem a guarda unilateral, é obrigado a averiguar se as questões escolares, de sustento da criança, está tudo igual. Então, é visita. Aí a gente pode fazer um paralelo também com outro artigo do Código que fala convivência, que ele fala que um dos critérios para você caracterizar a união estável é uma convivência duradoura, pública, isso tudo. Agora, tem essa grande discussão hoje, é namoro ou é união estável? Se um casal se relaciona e esporadicamente em finais de semana alternados, eles coabitam, isso não é união estável. Se durante a semana cada um cuida dos seus afazeres, durante essa semana você só coabita finais de semana alternados, isso é namoro, porque eles se visitam. Então, eu acho que a gente tem que ter isso daí, porque falar assim, não, eu quero conviver. A convivência, quando ela fala equilibrada no código, ele não quer dizer que é meio a meio, você pegar uma balança e equiparar. O equilibrada é que deu equilíbrio para ambas as partes, os pais envolvidos, as mães envolvidas, a educar os seus filhos, a passar para eles suas culturas, a conviver, a ter experiência, a interagir, fazer isso tudo. Perfeito, perfeito. Bom, aí agora a gente entra no seguinte, mas o que você está me colocando desse cuidado, e talvez esteja aí o grande problema, esses cuidados, essa responsabilidade na criação, isso não está relacionado à guarda? Porque veja bem, na minha opinião,
o código faz a lei, de uma forma geral, faz uma confusão danada com esse termo guarda. Porque vinha usando o termo guarda naquele contexto lá de trás, em que o guardião era aquele onde a criança morava. Tem a lei de guarda compartilhada, nós continuamos usando o termo guarda e criamos um compartilhamento, mas ao mesmo tempo fazemos uma dissociação, pelo menos legal, da convivência ou da visitação. E aí vira uma confusão danada, porque ninguém mais sabe o que é a convivência, o que é a guarda. Tá? Pelo menos é como eu vejo. Talvez se a gente usasse, como é no direito americano, da custódia jurídica ou da custódia fática, talvez a gente conseguisse ser um pouco mais feliz para entender esses institutos. Mas aqui não, a gente usa guarda para tudo. E aí eu quero saber, você concorda que nós temos um problema aí na terminologia utilizada depois que começa a guarda unilateral, ou você pensa de forma diferente, a guarda compartilhada, ou você vê de forma diferente isso aí? Bom, eu acho que guarda é um termo que ele tem multissignificados. Ele tem multissignificados. Até 88, quando a criança e o adolescente não era considerado uma pessoa de direitos, um cidadão, o guarda era igual você pega uma roupa e guarda no guarda-roupa. Era objetivado mesmo. A guarda era isso. Tá? Depois de 88, guarda assume outro significado. É proteção, é cuidado. Isso daí a gente vê muito assim, que tem muitas pessoas que oram e falam assim, eu peço a Deus que me guarde, que Deus que me proteja. Então, é proteção. E a proteção da guarda está ligado a exercício do poder familiar. Que tem uma discussão que muita gente fala, que isso daí é ilógico demais para mim, que é o seguinte, fala assim, não existe diferença no exercício do poder familiar dentro da guarda compartilhada e de uma guarda unilateral. Existe. Não, lógico que existe, porque aí a gente vai no 1634, o 1634 ele começa falando o seguinte, pais e mães, no pleno exercício do poder familiar. Aí você pega os incisos, quando ele está no pleno, um dos direitos, uma das prerrogativas que ele exerce é a guarda. Então, se a pessoa não exerce a guarda, ele já não está mais no pleno. Ela já foi desfalcada de parcela do poder familiar dela. Tá? E no poder familiar, nós temos duas vertentes. Porque também a culpa de não entender muito a questão da guarda é porque antigamente o poder familiar ele era olhado como um todo. Tem até doutrina que fala que o poder familiar é irrenunciável, que o poder familiar é isso, é aquilo. Isso daí eu discordo, porque o poder familiar, primeiro, ele tem os deveres. Os deveres eu concordo que eles são irrenunciáveis, que você não pode abrir mão, que você não pode fazer nada. Em contrapartida, ele tem as prerrogativas, que são direitos concedidos a quem tem o poder familiar para que ele atinja determinada finalidade. Quantas prerrogativas, que aí eu acho que tem uma diferenciação, que o poder familiar é mais amplo do que a autoridade parental, porque a autoridade parental ela seria essas prerrogativas oriundas do poder familiar, essas prerrogativas a pessoa pode abrir mão delas. Porque quanto às prerrogativas do poder familiar, hoje é um direito potestativo. Pai ou mãe só exerce se quiser. Porque a própria letra da lei fala que a guarda compartilhada só não vai ser implementada caso detectado que pais ou mães não são aptos a exercer o poder familiar ou caso eles falem que não querem. Então, se eles falarem assim, eu não quero exercer o poder familiar, a guarda vai ser unilateral. Mas esse não querer exercer o poder familiar, não querer exercer a guarda, ela só pega em relação às prerrogativas do poder familiar. Porque se a pessoa não quiser exercer a guarda, ela abre mão dessas prerrogativas, mas o dever de fiscalização, o dever de prestar alimentos, todos esses persistem. E a questão da convivência, eu acho que se a guarda é unilateral ou se ela é compartilhada, ela não influi na convivência. Você pode ter uma guarda unilateral, eu não vejo empecilho nenhum, em que quem não detém a guarda convive com o filho ou com a filha 3 vezes na semana, enquanto o outro convive 4. Porque ele está abrindo mão de prerrogativas e está delegando para outra, consensualmente. O problema é que esse equilibrado, quando fala que você tem uma guarda compartilhada, esse equilibrado, o pessoal acha que é da convivência. Não, mas o que equilibra na guarda compartilhada é o exercício do poder familiar.
E depois de eu refletir muito, eu vou te falar ainda que eu acho que o legislador, na hora que ele foi batizar a guarda compartilhada, ele foi infeliz. Porque a gente compartilha o meu Uber, pensamento. porque a gente É o meu compartilha... pensamento. porque a gente Eu acho que a partir daí, que enquanto você estava sob o outro regime, que você só tinha aquela modalidade unilateral, ou a guarda ficava normalmente vindo dessa estrutura familiar, que era culturalmente aceita como exclusiva num determinado momento. Então a gente pega do ordenamento jurídico anterior o termo, sai arrastando esse termo para o novo ordenamento, para mim já começa até aí. Né? O problema já começa aí, porque se você tem um novo ordenamento, um novo olhar sobre as crianças, você não tem que ficar carregando o termo que pode não significar aquilo que efetivamente é necessário que signifique naquele determinado momento. Então já começa a situação aí. O Código de 2002 é um grande remendo, né? O Rolf costuma falar que ele odeia o Código de 2002, né? E com razão, porque você pega um código que é montado na década de 70, aquilo que com aquele momento cultural, com aquela estrutura familiar, e de repente você faz uma emenda em 2002, antes da lei de guarda compartilhada, antes da lei de alienação parental, antes da gente ter uma compreensão das consequências que a própria Constituição de 88 traria para as famílias, e aí atravessa um código goela abaixo, mantendo divórcio, mantendo separação judicial, mantendo esse monte de coisa, mas com a necessidade de olhar para as crianças de forma diferente. Então já começa aí. Aí quando chega em 2008, que é uma outra grande oportunidade que se tinha de materializar aquele preceito constitucional, por exemplo, da igualdade de gênero, da igualdade conjugal, da igualdade parental, o que o legislador faz? Não faz absolutamente nada. Continua arrastando um termo que, se já era complicado para aquele momento, torna-se completamente inoperante a partir daí. E aí você não sabe mais o que é autoridade parental, o que é poder familiar, o que é guarda, o que é convivência e o que é nada, o que é proteção, o que é visita. E é isso que a gente está discutindo aqui. Né? A gente acaba tendo toda sorte de confusão terminológica por conta de uma legislação que resolveu o legislador preguiçoso, que não quis estudar um pouco para fazer uma lei que realmente emprestasse. E as palavras têm poder, né, Fernando? Não, Zedu, o problema é que o nosso código não é que dê impressão. É verdade, o nosso código foi uma coxa de retalhos. Porque, vamos lá, na constância do casamento, entre os deveres do casal, está lá sustento, guarda e educação dos filhos. Aí, salvo engano, mesmo quando só existia guarda unilateral, o 1579 já falava: o divórcio e a separação não modificam os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos. Então era para a guarda continuar a mesma coisa. Era para a guarda continuar a mesma coisa. Hoje, com o compartilhamento da guarda, isso continua. Isso continua. Porque os mesmos deveres, a guarda é uma quando está no casamento, e depois que desfaz a sociedade conjugal, ela continua do mesmo jeito. Ela não precisa ser declarada. A única guarda hoje que precisa, depois que é compartilhada, foi elevada à regra, a ser declarada judicialmente é a unilateral, que é a exceção. O que você precisa declarar é a exceção. Mas aí eu vou voltar ao que eu estava te falando, porque o termo compartilhada, você compartilha Uber, você compartilha objetos, e dá uma ideia muito egoísta, o compartilhar. Você está compartilhando, eu estou pegando para mim. Eu acho que tanto a guarda na constância do casamento, quanto depois, o termo pode ser guarda, que é proteção e cuidado, mas teria que ser o termo guarda cooperativa, porque os dois ou três têm que cooperar para realizar o superior interesse do filho. O superior interesse do filho. Que aí você mostrar que tem que ser um mover convergente, em vez de você falar que você vai compartilhar, cada um pegar o seu lado. Então eu acho que teria que ser desse jeito. E, mais uma vez, a única coisa que eles fizeram na compartilhada, eles colocaram o entre aspas, de pais que não vivam sob o mesmo teto. Ora, vamos lá, união estável não é exigível coabitação. Então, se tem pessoas que têm filho e vivem união estável e não coabitam, eles têm a guarda compartilhada, que é diferente do casamento. Então, não há diferença. A guarda no casamento e após o divórcio, como não muda direito e obrigação de pais e mães em relação a filhos, é a mesma coisa. Então, as duas são guarda cooperativa.
são guarda cooperativa. E a que precisa ser declarada judicialmente é a exceção. A unilateral. Se não houver declaração judicial, compartilhada é. Compartilhada é que devia ser cooperativa. Aí, a gente vê a evolução, que muita gente bate na lei de 2014. A lei de 2014 introduziu a guarda compartilhada como regra, mas pouca gente nota o seguinte, hoje, se eu fosse te falar qual que é o meu conceito legal de guarda compartilhada, ele não está no Código Civil, não. Então fala pra gente. Ele está no ECA. É o parágrafo único do artigo 22 do ECA, que diz o seguinte: a mãe e o pai, os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhadas no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos estabelecidos nesta lei. Então, para transmitir suas culturas e suas crenças e seus hábitos familiares, você tem que conviver. Você tem que conviver. E essa convivência vai gerar outra coisa, porque esse texto do ECA, que foi concluído em 2016, ele complementa uma decisão da Nancy Andrighi, que foi feita em 2011, que diz: a guarda compartilhada é o ideal a ser buscado no exercício do poder familiar entre pais separados, mesmo que demande deles reestruturações, concessões e adequações diversas, para que seus filhos possam usufruir, durante sua formação, do ideal psicológico do duplo referencial. Para você ter dupla referência, você tem que conviver equilibrado, porque se você convive, vamos supor, 2 semanas, são 14 dias. Você convive com uma pessoa 12 e com outra 2, você não tem esse duplo referencial. O seu referencial é quem você vive com 12. E a convivência é tão importante, que eu posso ter um caso que a criança tem um avô ou uma avó que não é considerado família extensa dela, porque pela letra da lei, no ECA também, ele fala o seguinte: entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade dos pais e filhos, unidade do casal, formada por parentes próximos, com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Se tiver vô ou vó que não mantém, que a criança não mantém com eles vínculo de afinidade e afetividade, não é família extensa. Não é família extensa. Então, é o poder do afeto no direito de família. Então, a pessoa tem que ter o afeto, até para você ter afeto, para você desenvolver carinho com a pessoa, você precisa de interação, você precisa de contato, você precisa disso tudo. Porque até hoje a gente cai em certas esparrelas que a pessoa fala assim: não, eu vou cuidar da educação do meu filho, eu vou ter a guarda compartilhada, porque senão a mãe vai escolher a escola sozinha. Escolher a escola sozinha é o de menos. Não adianta nada você escolher a escola em conjunto e só um colocar o uniforme, só um arrumar a merenda, só um fazer o dever. Não adianta. Porque aí você está falando assim: não, eu escolhi. E a finalidade não termina. A escola faz a parte dela, mas em casa tem educação também. Tem educação à mesa, educação no tratar. O exemplo que você dá em casa é importante. É importante. O famoso convívio de qualidade. Não adianta nada você falar assim: eu estou com meu filho no final de semana, mas aí o pai pega ele e vai jogar bola. Não conviveu. O filho esteve com ele. Ele visitou o filho estava visitando ele, largou a visita lá. Só faltou colocar a vassoura atrás da porta. Então, E como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com isso? Zedu, a gente tem que explicar muito, muito, e tem que estudar muito, porque, infelizmente, no direito de família, você que também atua na área, você vai entender o que eu estou falando. Na medicina, se eu estou com problema no coração, eu procuro o cardiologista. Se eu tiver com problema na minha junta, eu vou procurar o ortopedista. No direito, tem muito colega que acha que clínico geral e faz tudo. Faz tudo. A porcentagem de cliente que eu tenho no meu escritório, que é colega, advogado, que quando for fazer uma entre a audiência de custódia e uma instrução trabalhista, ele vai lá e faz uma audiência na vara de família, né? Exato, exato. Porque se eu pegar o percentual de cliente do meu escritório, que é de colega advogado, que quando foi separar, resolveu fazer o próprio acordo de divórcio, e o acordo não vingou porque fez uma coxa de retalhos por não entender o que significava e as consequências, é absurda a quantidade. É absurdo. E essa diferenciação que você fala entre guarda e convivência, ela também é muito, muito forte e separada
no próprio Código Civil. Se eu pego o artigo 1584, no parágrafo 3º, ele faz essa divisão. Primeiro, ele trata de guarda, tá? Poder familiar, exercício do poder familiar, para estabelecer as atribuições do pai e da mãe. Atribuições do pai e da mãe é exercício do poder familiar, prerrogativas e deveres. E depois ele fala, e os períodos de convivência. Então, ele já diferencia. Porque aí, se não tiver esse acordo, aí vai para a equipe multidisciplinar. Porque isso daí refoge do direito. Hoje, as equipes dos assistentes sociais, dos psicólogos, até de pediatras e psiquiatras, eles são essenciais. Porque essa questão de definir convivência, ela refoge ao direito. Então, se você tem que estudar isso daí, tem que dar ouvidos. Porque se tem outra coisa que foi definido no direito, é o seguinte, nós do direito, sejamos advogados, promotores, juízes, a gente não tem expertise para interrogar e ouvir criança. Não tem. Por isso que está o depoimento especial, e o depoimento especial é em caso de violência doméstica, em caso de alienação parental, em vários casos, porque, na verdade, nesses casos, a equipe multidisciplinar, os psicólogos, os assistentes sociais, as pessoas com especialização devidamente comprovada, eles não atuam como perito, eles atuam como intérprete. O juiz faz a pergunta e eles moldam para a criança. E quando a criança responde, eles têm todo um cuidado de olhar a linguagem corporal da criança, de ver isso tudo, como é que a criança está falando, a reação dela. Então a gente tem que ter essa humildade no direito e saber que cada caso é um caso, que não tem como encaixotar. Infelizmente, para quem for trabalhar com direito de família, já vá trabalhando sabendo que é trabalhoso. Se for litigioso, é trabalhoso. Só que ainda, para complicar mais ainda, o dia que você me chamou para a live, eu já estava encucado porque eu tinha feito um divórcio consensual aqui, que o casal veio me procurar. Eu fiquei até espantado, família feliz, eles continuaram tudo que estava no casamento, numa paz, estabeleceram tudo, a menina foi para o acordo, o Ministério Público não concordou. O Ministério Público não concordou, que ele falou que eu tinha que fixar a residência. Eu falei, esse fetiche judicial do fixar residência de criança compulsoriamente só existe no Brasil como sanção a ilícito civil, que você vai encontrar na lei de alienação parental, que é a fixação compulsória de residência. Se eu for pegar o 1583 do parágrafo 3º, ele fala que você tem que fixar a cidade base. Mas aí, de tanto procurar, eu achei onde é que está, a lei que fala que é para você fixar a residência. Eu tive que ir para outro país para achar. O pessoal está usando o Código Português. Que aí você pega o artigo 1906 do Código Português e fala assim, o tribunal determinará a residência do filho. Só que no Brasil não tem isso. Se a guarda é compartilhada, se os deveres são compartilhados, uma criança de 1 ano de idade, se ela vive com o pai e com a mãe, por que vai ter que fixar a residência? A criança não vai entender. A criança, ela só vai entender o que é residência, o que é fixação de domicílio, quiçá depois dos 12. E aquele artigo que eu li, que eu falei que o parágrafo único do artigo 22, que fala que aquilo ali é a guarda compartilhada, na minha visão, ele desmistifica outra coisa. Porque aquilo ali tem a doutrina que as minhas amigas psicólogas falam muito, que ainda vigora, infelizmente, no Brasil, que é a doutrina da tenridade, que a criança, quando é muito nova, ela só pode ficar sob os cuidados da mãe, etc. Mas quem introduziu o parágrafo único do 22 foi o marco legal da primeira infância, deixando claro que a convivência familiar é de extrema importância, é na primeira infância, porque é lá que a criança cria os vínculos. Então não adianta esperar, ficar com desculpa, tem que esperar a amamentação, não tem como. E eu fiz um curso do CNJ que falava exatamente da primeira infância, que o curso teve um artigo, depois eu até te mando ele, que é sensacional, que ele fala o seguinte, a mãe, por ela gestar, por ela carregar a mãe biológica, por ela gestar a criança, o vínculo dela com a criança é criado. O do pai tem que deixar criar, porque senão não cria. Porque igual fica o CNJ com esse mutirão dele lindo, o direito de ter pai. Só que o direito de ter pai, ele traz o direito de deixar ser pai. Porque se você colocar só um nome numa certidão de nascimento de uma criança, você não resolve. Porque se ela não tiver a convivência com esse pai, vai ser do mesmo jeito. Agora, vendo Big Brother outro dia, tem uma... Às vezes até piora, né? Não, piora.
Porque vendo Big Brother agora, eu vendo não, né? Vendo a Carolina Faleiras, que gosta de uma fofoca, postar. Ela postou que falou que o Douglas Silva, ele deu um depoimento lá, que ele falou que há pouco tempo ele colocou o nome do pai na certidão de nascimento dele, mas até hoje ele tem dúvida. Que ele falou assim, não, tem um nome na minha certidão de nascimento, mas eu tenho minhas dúvidas se ele realmente é meu pai. Então, isso daí tem que ser incentivado. E para ser família tem que conviver. Aqui nós tivemos um caso que foi o oposto. Nós retiramos o nome da mãe do registro dos filhos, né? Porque exatamente por conta disso. Estava um documento lá, uma carteira de identidade que não te identifica, ou com a qual você não se identifica, né? Então, de pouco vale você colocar um nome escrito num documento se esse nome não representa a sua realidade, né? Se ele não diz quem você é, se ele não é capaz de atestar a sua formação, a sua conformação e a sua própria cultura, né? Então essa coisa feita meio que amarretada aí, eu confesso para você que eu também não gosto, não. Acho que isso é a partir... A gente tem o afeto como um norte para esse tipo de relação, como um guia, né? Para onde que o afeto está apontando, como que ele se forma, quais são os impactos que ele tem na formação daquela relação. Se ele não existe, como que eu posso falar que existe uma relação, né? Não, uma relação parental, então, é mais pesado ainda. Exatamente. Até outro dia, em conversa com a Bruna Barbieri, a Bruna ela está propensa a escrever um artigo que ela já esboçou e que ela estava falando que é do divórcio parental. Que é nessa linha, se hoje a relação de afeto ela te permite você reconhecer uma paternidade, uma maternidade socioafetiva, essa ausência permite você desconstituir uma biológica. Até o João Figueiredo falou sobre isso. Tem um texto dele, acho que na Conjura, ele fala alguma coisa sobre isso, sobre desfiliação. Sim. Né? E que é bastante interessante essa perspectiva, e com a qual eu concordo. Até que eu te dei um exemplo aqui de um caso típico de desfiliação, talvez na época deu uma repercussão muito grande, talvez por ter sido um dos primeiros ou o primeiro. Depois, se você quiser, eu posso até te mandar o material. Mas a verdade é essa, né? Que se você não tem uma relação sustentando a criação daquela filiação, você também tem que ter o suporte para a desfiliação. Não te identifica, não diz nada, o quê? Por outro lado, também tem a questão da própria identidade genética, né? Que você tem que ter. Mas essa questão de identidade genética, desde 1979, que o seu conterrâneo já mostrou para a gente, naquele texto profético dele, o cuidado que a gente precisa ter com isso, não é verdade? O João Batista Vilela, ele deixa todo mundo atordoado no momento que ninguém estava nem entendendo o que ele estava escrevendo. E hoje, em 2022, de vez em quando a gente tem que pegar aquele texto dele, né, a desbiologização da paternidade, e reler, até para fazer o caminho inverso. Até para entender que pai e mãe não é simplesmente um nome datilografado num documento. Exatamente. Mas é um lugar que pode ser ocupado ou não. Não é isso? Não, Zedu, essa questão de laços de afeto, há pouco tempo aconteceu uma situação que eu vivi aqui, foi dentro da minha casa. A minha esposa perdeu a mãe muito cedo, quando ela tinha 10 anos de idade. Meu sogro casou de novo. A minha menina novinha, desde quando ela nasceu, a esposa do meu sogro é a avó dela. É a avó Rose para cá, a avó Rose para lá. Eu entrei com uma ação, eu reconheci a sociedade avoenga. Só dela, primeiro grau, avó e neta. Mas hoje, ela pode chamar de vó, que está na certidão de nascimento dela. Está na certidão de nascimento dela. Agora, se as duas forem viajar, eu não preciso mais fazer autorização judicial, eu não preciso pegar autorização, ela já pode ir. Então, é isso que é a socioafetividade. É o cuidado. Porque o que você falou do termo guarda, o termo guarda, ele podia ser substituído pelos sinônimos, que é proteção e cuidado. Até num artigo, eu escrevi que a guarda a gente tinha que ver, a guarda cooperativa compartilhada, como se fosse airbag. A guarda no lateral é um airbag só. A guarda compartilhada seriam 2, que aumentava a proteção da criança. Porque é muito fácil chegar clientes no seu escritório, no escritório dos colegas que estão aqui, e falar assim, eu quero a guarda do meu filho. É muito difícil você falar assim, eu quero cuidar do meu filho, eu quero conviver. A guarda continua nesse sentido de posse, de troféu, porque acha que se for unilateral, vai tomar prejuízo, como é que vai ser encarado pela sociedade. Então, é muito difícil isso. É muito difícil isso. E hoje
Fernando, eu tenho visto o contrário também. Eu tenho visto, até com uma certa frequência, alguns pais que não são necessariamente bons maridos, e aí acaba resultando no divórcio, ótimo, beleza. E alguns pais também que só entendem um pouco de paternidade depois do divórcio, porque só nasce o pai depois que morre o marido. Eu tenho visto isso acontecer com uma certa frequência. E, por outro lado, eu tenho visto acontecer também, na mesma proporção, um certo obstáculo para o exercício dessa parentalidade. Você tem percebido isso também? Sim. E esse impedimento, ele não vai só da pessoa que está do outro lado, né? Ele vai muito do Judiciário e do Ministério Público. Porque o IBDFAN, ele fez um levantamento, saiu até publicado semana passada, que ele falou que é escasso ainda as varas especializadas em família no nosso país, que são poucas. E explicou a lógica, né, que quando acumula a vara de família com outras matérias, o estudo fica prejudicado. Mas, por outro lado, se for pegar essas varas que elas são especialistas, elas estão nas grandes comarcas, em capitais, e geralmente são os juízes mais experientes, os promotores mais experientes, que estão lá, que têm vivência do Código Antigo. E eles ficam muito nessa questão e ficam nessa dicotomia pai e mãe, sendo que hoje a gente já está num processo evolutivo, que a criança pode ter 2 mães e nenhum pai, pode ter 2 pais e nenhuma mãe. Então, essa questão do sexo que sabe cuidar, que não sabe cuidar, isso daí já não existe mais, E quando o pai quer ser pai, eu ouvi uma juíza falar uma vez uma coisa assim, juíza mulher, que eu falei assim, nossa, se todas fossem assim, era melhor. Ela virou para a mãe na audiência, depois de ter feito o psicossocial, viu que não tinha nada que desabonasse o pai no exercício da paternidade, falou assim, minha senhora, ele está querendo ser pai. O que eu mais vejo aqui é gente querendo fugir da responsabilidade. Então, o seu filho é um privilegiado. Deixa ele conviver. Então, esse medo... Parece que as pessoas acham que se a pessoa conviver com o outro vai gostar menos. Que ela fica falando assim, não, você está gostando mais do outro, sendo que o gostar é diferente. O gostar, a relação com mãe é uma, a relação com pai é outra. A relação com... Aí você pega o... E tem outra coisa também, né? Amor é igual buraco, né? Quanto mais você cava, mais ele vai aparecer, maior fica, né? Então a prática do amor também tem disso, não é assim? Então, se vai amar muito a mãe, é provável que aprenda a amar também o pai e vice-versa, né? Não reparte o amor, não divide o amor, né? Só soma. A não ser, no caso, como diria lá o Conrado ou a Berenice, não me lembro quem falava, do amor patológico, né? Que se traduz até na alienação parental. Esse medo do outro receber o afeto daquela criança vai acabar se convertendo numa alienação parental, vai criar uma barreira para banir da vida daquela criança aquela possibilidade de afeto, né? O Zedu, e tem outra coisa também que a própria psicologia fala, que você fazer isso, você está incentivando a curiosidade futura. Se você não deixa conviver, que você fala isso, fala aquilo, você vai fazendo crescer a curiosidade na pessoa e no futuro ela vai matar essa curiosidade. Eles falam que o ideal, se a pessoa, você fala assim, tem isso, ele não é bom pai, que não sei o quê, deixa a criança, deixa a adolescente ela mesma discernir isso, porque ela consegue discernir. E descobre, hein? Não, aquele exemplo que eu dei aqui, eu estou falando pai porque é o que é mais natural. Do pai que pega o final de semana alternado e quando está com a criança vai jogar futebol. Chega um momento que a criança fala assim, eu não quero ir porque ele não me dá atenção. Não me dá atenção. Aí o outro lado dá alienação parental. Aí não, aí é autoalienação parental. Aí que o pai não dá bola para ele. E essa questão de curiosidade, ela é tão grande que outro dia eu estava vendo um filme, aí uma personagem falou lá, citou 3 nomes, falou, não, essas pessoas elas não tiveram pai ou tiveram pai ausentes. E uma dessas pessoas que ela cita foi Freud. Eu falei assim, interessante. Freud, que teve um pai ausente, quando adulto, ele criou a célebre frase, que ele não imagina nenhuma necessidade maior para uma criança do que ter um pai. Então, ele mesmo se autoanalisou e viu a falta que fez para ele. Porque se tem pai e mãe, a natureza fez assim, é porque tem algum motivo. Aliás, os psicanalistas lacanianos costumam dizer que desejo é exatamente a falta, né? Sim,
É a falta que faz surgir o desejo. Então, se falta alguma coisa, você vai querer exatamente aquilo ali. Uhum. Porque o que você já tem, você não precisa, né? Então, enfim. Mas, Fernando, vamos tentar voltar um pouquinho para cá, para o nosso ordenamento. Depois dessa confusão toda, só aumenta, a confusão só vai aumentando. Eu te convidei aqui para a gente esclarecer. Eu estou achando que ele está confundindo mais ainda. Me faça o favor. Mas vamos colocar o seguinte. Pelo que eu entendi até agora, nós temos um ordenamento jurídico que confunde poder familiar com guarda. É isso? Sim, sendo que a guarda é um dos atributos do poder familiar. O poder familiar contém a guarda está contida no poder familiar. As pessoas usam como sinônimos. Está errado. Eu não acho que a gente precisa reescrever esse... Não, eu acho que essa parte que a guarda é um atributo do poder familiar, no 1634, no inciso 2, isso aí está bem claro. Está bem claro. Ok. Está bem claro. Ok. Tá? Essa diferença de poder familiar e guarda. A questão... Mas o problema é que quando ele vai falar da guarda lá depois, ele acaba colocando a guarda como se fosse o próprio poder familiar e não como um de seus atributos. Sim, mas aí é que a gente interpreta errado. A gente interpreta errado. Isso que eu queria que você esclarecesse. O que a gente interpreta errado é o seguinte, é que a gente vê guarda só pelo lado bom. A pessoa acha que a guarda, o exercício do poder familiar, ele só tem o bônus. Ele só tem o bônus, que é você decidir escola, que você vai decidir médico, que você vai fazer isso tudo sozinho. Só que tem o ônus. O ônus é você pagar alimentos, o ônus é você fiscalizar, isso tudo você tem que fazer. O que reflete muito essa confusão é quando as pessoas acham, não, é guarda compartilhada, eu não preciso pagar pensão, não preciso prestar alimentos. Porque acha que você só pega o bom. Não, mas eu estou falando de uma outra forma. Eu estou falando o seguinte, que eu vejo muitas mães, por exemplo, com medo da guarda compartilhada por fazer, por exemplo, essa confusão com o poder familiar. Achando que com a guarda compartilhada elas deixam de ter uma certa ascendência sobre aquela criança. E essa confusão leva a alguns atritos, você já deve ter experimentado isso no seu escritório, e a gente às vezes tem dificuldade para restabelecer a paz depois, não é não? Ah, não, isso daí as pequenas coisas terminam com essa paz. Daí você não precisa de muito, não. Você não precisa de muito, não. Isso daí vai. Mas realmente tem isso. A pessoa fala assim, a guarda é minha. Quando fala a guarda é minha, o filho é meu. O filho é meu, eu faço o que eu quiser. Mas aí você tem que explicar que é um cidadão, que é uma pessoa, que não é um objeto. As pessoas objetificam. Porque a pessoa acha que vai fazer tudo. É igual tem umas questões que dá muita briga. Religião. Um é católico, o outro é evangélico. Apesar dos dois ser... que Cristo está no centro das duas, ainda assim dá problema. Uma é espírita, outra... Um quer ser vegano, o outro quer ser carnívoro. E dá sempre essas confusões. Só que as pessoas têm que entender que o filho é uma terceira pessoa. Que não está. Citaram o exemplo aqui da outra agora, que é o mais em voga, que tem que é da vacina. Vai dar vacina, não vai dar vacina. Mas aí, né, nessas situações, Edu, tem uma coisa assim que a primeira vez que eu ouvi, eu achei assim, fantástico. Eu achei fantástico. Foi o Carlos Montano, que é o sociólogo, que ele falou, ele estava fazendo uma live com a Bruna Barbieri e ele falou que ele detesta o termo melhor interesse. Porque na Constituição você não defende o melhor interesse da criança. Você defende na Constituição o superior interesse da criança como cidadão. Porque o melhor para a criança, quem decide é pai e mãe. Pai e mãe decidem o que é melhor, o que vai vestir, o que vai comer. Mas quando chega em situações igual essa da vacina, mesmo que eles decidam que não, se por a questão do testemunho de Jeová de transfusão de sangue, aí o ordenamento jurídico ele entra e fala assim, não, vocês extrapolaram. Isso daí extrapola o melhor interesse que está sobre vocês. Agora é o superior interesse da criança. Que aí a gente vai lá no 227, porque além da família, a sociedade e o Estado também são responsáveis para garantir a prioridade absoluta na consecução. Então aí você vai. Então essa diferença, poder familiar, quando a pessoa está exercendo, ela tem um campo que ela pode se mover, que ela pode decidir, que ela tem a decisão, que é o melhor interesse do filho. Quando chega no superior interesse da criança e do adolescente, isso daí refoge até das mãos de pai e mãe.
Eles perdem essa vontade. Então, isso daí tem que ser. Então, o poder familiar não é um superpoder. Se a pessoa quiser entender de poder familiar, se pai e mãe quisessem, é porque é muito jurídico. Porque se você pegar o livro do Celso Antônio Bandeira de Mello, onde ele explica que a divisão de poderes, poder legislativo, executivo e judiciário, está errado, tinha que ser função legislativa, executiva e judiciário, porque a função você faz ela para servir alguém, que você tem uma finalidade nobre para você perseguir, todo mundo ia entender. Mas esse nome poder, ele atrapalha muito. Graças a Deus, a doutrina já está mudando. No livro do Conrado, ele já fala função parental. Então, é tirar poder e colocar função, porque a palavra poder sempre dá muito problema. A pessoa interpreta de outro nome. Mas se quiser continuar usando poder, aí tem um doutrinador também dos Estados Unidos, que tem até um filme dele que é o Tio Ben do Homem-Aranha, que ele fala que grandes poderes acarretam grandes responsabilidades. Então é por aí. Fernando, agora eu vou te fazer uma pergunta de forma simples e objetiva. Faz de conta que a gente está fazendo uma provinha de graduação. Aí o professor vai e fala assim, faça a distinção entre poder familiar e guarda. Em 3 linhas, como é que você responde isso? Em 3 linhas? O poder familiar é o plexo, tá? Que traz as prerrogativas, que são os direitos limitados de pais e mães, e os deveres para com os filhos. Sendo que a guarda ela está inserida dentro dessas prerrogativas. Tanto é que hoje a guarda de filhos no direito brasileiro é um direito potestativo. Se o pai ou a mãe não quiser exercer a guarda, basta ele comunicar ao juiz. Eu não quero. A lei autoriza isso. A lei autoriza isso. E já o poder familiar, não. O poder familiar, você pode abrir mão de exercer outras prerrogativas, como a guarda. Mas os deveres de fiscalização, de prestar alimentos e vários outros, você não pode. Você não pode. Então, a gente tem que desmembrar esses núcleos do poder familiar, as prerrogativas e a questão dos deveres. Essa questão das prerrogativas, que é o núcleo que pode ser tirado da pessoa do poder familiar, a gente também vê no Código Civil, quando ele fala que no descumprimento de cláusula, pai ou mãe que descumprir pode perder prerrogativas. Prerrogativas são direitos. Ela não fala que ele pode perder deveres, ele pode perder prerrogativas. E a lei de alienação parental, quando ela elenca as sanções, ela não fala suspensão do poder familiar, ela fala suspensão da autoridade parental. Porque se eu suspendo o poder familiar, eu estou suspendendo, inclusive, os deveres. Então, quando ela fala que é só a função parental, a autoridade parental, aí são só as prerrogativas. A pessoa não tem a prerrogativa, ela não vai poder definir escola, não vai poder definir isso, mas a escola que o outro escolheu, ela vai ter que fiscalizar. Agora vamos lá, porque eu tenho muita coisa para te perguntar aí. Já vi que subiu uma pergunta aqui sobre guarda alternada, eu quero chegar lá, faço questão de chegar lá, que é o meu calo. Bom, a segunda questão, então, dessa provinha fictícia. Faz a distinção para mim entre guarda e convivência. Guarda, vou voltar. Quem tem a guarda, se for a compartilhada, tá? Ou a unilateral, aí você tem as prerrogativas e os deveres do poder familiar. Você tem os dois, tanto os deveres quanto a prerrogativa. O não guardião na unilateral, ele tem só os deveres. Então, quando você tem a guarda, você tem as prerrogativas decorrentes do poder familiar acompanhadas dos deveres. Tá? A convivência, a gente tem que ser a interação. É a criação de laços, de afeto, é você estar o dia a dia, é você acompanhar o crescimento do seu filho, é você poder corrigir ele quando ele está fazendo coisa errada, é você poder elogiar ele quando está fazendo uma coisa certa. Como diz textualmente lá o artigo 22, é você passar suas culturas, os hábitos da sua família. Você tem que ter essa convivência. Você tem que, como ele tem aquela foto que fala que tem um balão no meio, né? O pai, a mãe e o filho é uma interseção entre os dois. O filho só vai ter, naturalmente ele já é essa interseção genética, mas cultural e socialmente ele só vai ter essa interseção se ele conviver. E tem que ser o convívio de qualidade, não é qualquer convívio não. É convívio saudável, convívio de qualidade. Tanto é que no livro da Glícia ela faz muito bem a distinção
que ela pega a adjetivação que tem na lei de alienação parental, que fala que tem direito à convivência familiar saudável, e ela fala que o afastamento é só na convivência tóxica. Então, é isso. A convivência não pode ser com indiferença. A convivência tem que ser afeto. Afeto. E Agora, a visita, só para entrar, porque tem a visita. A visita é a fiscalização. É a fiscalização. É a mesma coisa. Você está aí no Espírito Santo, você tem uma casa de veraneio na Bahia. Aí você está construindo ela lá. De 15 em 15 dias você vai lá vistoriar a obra. Você está visitando a obra para ver se está tudo certinho. É isso. É isso. Quem faz isso daí só lá visitar, ver se está certinho? Porque tem muita gente que faz assim, final de semana alternado com os filhos, que pega, em vez de curtir com o filho, de fazer alguma coisa, pega aquilo para ser um balde de reclamação, para falar assim, o menino veio com a roupa suja, o menino veio com isso, o menino veio com aquilo, e não aproveita, só fica querendo arrumar confusão. Tenho visto também, muitas vezes, os pais e mães, tá? Depende de com quem que a criança tá morando ali, de forma assim. Pega para satisfazer os avós e tal, ou uma questão social, para dizer que é um pai presente, né? Exatamente. É isso? Exatamente. Essa questão que você falou dos avós aí, outro dia teve uma colega que postou um negócio no Instagram, que ela falou que chega nessa época de festas de final de ano, sempre no escritório dela tem reclamação, falando assim, não, o menino voltou mais magro da casa do pai, o menino voltou mais magro da casa da mãe. Aí eu virei para ela e falei assim, eu te dou um prêmio se alguém fala que a criança voltou mais magra da casa do vô ou da avó. Não tem como, né? Não tem como. Tá certo. Bom, aí, Fernando, nosso tempo já está estourado, mas vamos aumentar aqui enquanto o Instagram deixar. A gente precisa falar da tal da guarda alternada, rapaz. O que é isso? Edu, não é só da guarda alternada, não. É porque aí eu vou voltar para aquela questão que eu te falei da fixação de residência, que o pessoal pega os estrangeiros. Deixa eu só te adiantar uma coisa aqui. Eu desde lá em 2008, quando vi o negócio da lei de guarda compartilhada, que eu olhei aquilo, eu falei assim, bom, primeiro que isso não é um compartilhamento, nem é nada que tenha cor. Isso aí não é nada que tenha cor. Já criaram uma guarda alternada. Bom, aí tá, mas não, porque apesar de parecer que é o poder familiar, é só um atributo. Então, não vamos confundir. Eu falei, bom, então como é que vai ser? Eu vou passar a minha cultura à distância, enquanto o pai está lá, eu vou combinar com aquela mãe com quem eu não combino para as mínimas coisas, que as ordens, que o horário de dormir enquanto estiver lá vai ser o mesmo da minha casa. Como é que é isso? Aí eu falei assim, esse negócio vai ser meio difícil de me convencer que isso funciona. Do jeito que foi colocado Depois a gente começa a estudar, começa a ouvir os psicólogos, começa a ouvir os sociólogos, a gente começa a abrir um pouco mais a cabeça, claro. Né? Mas no primeiro momento, aquilo me pareceu tão esquisito, rapaz. Mas, Edu, tem uma juíza aqui de Juiz de Fora que uma vez ela resumiu muito bem essa questão. Vamos lá. O compartilhamento do poder familiar, a gente compartilha o poder familiar. O que a gente tem que exercer equilibradamente é o poder familiar, não é a convivência. Isso já tem anunciado da Jornada de Direito Civil, falando que a divisão equilibrada não é isso. Aí a gente pega ainda no 22 que ele fala que é concedido a pais e mães passar suas crenças, culturas, etc. No meio da audiência ela explicou, falou, olha, essas questões, igual essa que você exemplificou, do videogame, o que vai comer, o horário de dormir, ele está dentro das crenças e culturas e não faz mal para o seu filho. Então, quando ele está na casa do pai, essas coisas não é problema teu. Igual não é problema do pai o que ele está comendo na tua casa. É claro que se você estiver dando veneno para o seu filho, aí não. Aí saiu de crença e cultura, aí você vai ver porque está fazendo mal para o seu filho, maus tratos, etc, etc. Mas o que tiver dentro desse arranjo, não. O que vocês têm que ser convergentes são as coisas que têm que ser convergentes. Porque quando a pessoa vai exemplificar a guarda alternada, o primeiro exemplo que eu sempre escuto é aquele, não, na guarda alternada o pai pode matricular a criança numa escola, a mãe pode matricular na outra, e a criança quando está num estudando um, no outro estudando outro. Isso é loucura. Isso é loucura. Mas horário de dormir, horário de jogar videogame, isso daí a criança se adapta. Acho que foi a Silvia que colocou ali que a criança se adapta. E toda e qualquer psicóloga que eu conversei, ela sempre bateu para mim na mesma tecla. A criança se adapta. O que é difícil adaptar são os adultos.
são os adultos. Porque é igual, parece que a criança é um animalzinho de estimação, né? Você deixa ela em casa e na sua casa você tem que adestrar ela a fazer xixi no tapetinho, que não sei o quê. Se ela passar muito tempo na casa de outra, ela vai desaprender. Não é assim. A criança ela tem que ter multicultura. O mundo é multicultura. A criança, quando vai para uma escola, ela convive com a diversidade de pessoas. E lá ela tem que se adaptar. Então, quanto mais essa criança conviver de forma natural com a diferença cultural existente entre pais e mães, até porque na nossa Constituição fala que a gente não pode ter preconceito nenhum de origem, de raça, de religião, melhor para ela vai saber se adaptar melhor no futuro. Isso daí que eu vejo. O problema dessa alternada é que a gente está pegando estrangeirismo. Que a pessoa fala para mim, é guarda alternada, é guarda nidal. No Brasil, o que eles chamam de guarda alternada e guarda nidal, o máximo que pode ser é uma espécie de arranjo de convivência. Não é guarda, porque guarda aqui no Brasil são duas. No casamento e fora dele. Porque, como eu falei, o parágrafo único do 22, ele tirou aquelas vírgulas ridículas que falam do não viver sob o mesmo teto. É cooperativa, é pai e mãe cooperando para o bem do filho, para a consecução do superior interesse do filho. Cooperativa. Agora, exceção. Se for detectado que algum dos pais não é apto a exercer o poder familiar integralmente, é guarda unilateral. Se o pai falar que não quer, é guarda unilateral. Se for detectado, porventura, que o pai ou mãe eles são parcialmente limitados para exercer o poder familiar, ainda assim você pode fazer a compartilhada, porque o próprio código fala que as atribuições do poder familiar o juiz pode dividir. Você pega o exemplo de um pai que trata muito bem o filho, ou uma mãe que trata muito bem o filho, mas eles são declarados numa curatela como pródigos. Eles não vão ter usufruto dos bens dos filhos. Essa parte do poder familiar eles não vão exercer, mas não inviabiliza uma guarda cooperativa, o compartilhamento. Então, essas coisas que a pessoa tem que fazer. Porque essa questão de poder familiar, eu vou te dar um exemplo aqui, que toda vez que eu dei o exemplo, que a pessoa estava me questionando essa questão de como é que você faz para exercer poder familiar à distância, isso daí é impossível, isso daí não tem como questionar. Eu falei, olha, eu vou te dar um exemplo que aconteceu na minha família. O meu irmão, quando tinha 15 anos de idade, ele foi fazer um intercâmbio fora do país. Ele ficou 1 ano morando fora do país, e meu pai e minha mãe aqui. Nunca ninguém me falou que meu pai e minha mãe tinham perdido o poder familiar dele. E na época a convivência era por telefone. E tinha que falar rápido porque era cara a ligação. Então, como é que a pessoa fala que não pode? É isso que é poder familiar. E o poder familiar é independente da convivência. Fernando, se eu pudesse, eu ia ficar a noite inteira conversando com você sobre isso. Acho que a gente precisa marcar uma outra depois, porque o assunto não se esgotou. Muito pelo contrário. Eu já falei, eu te chamei aqui para a gente esclarecer. Eu confesso que estou com muito mais interrogações do que exclamações e tenho certeza de que todo mundo que está acompanhando a gente aqui também está assim, doido para sair daqui, pegar os livros e ver se é isso mesmo, como é que é isso, porque eu tenho certeza que despertou aí uma curiosidade imensa sobre tudo, e que bom que a gente está com mais dúvidas do que com certeza, né? Eu vou te confessar uma coisa aqui, eu tenho um arquivo no meu computador ali, que é poder familiar, guarda e convivência fora da caixa, que é umas conversas que eu tenho comigo mesmo, que eu vou colocando, e de vez em quando, despretensiosamente, eu começo um pouco de medo. Eu começo a conversar com algumas pessoas, eu mudo, eu já rabisco, eu já coloco um monte de coisa ali, porque esse assunto, a alteração que de 2008 foi muito tímida, que continuava, quem tiver melhores condições ia sempre para a mãe, guarda compartilhada, era só se tivesse acordo. Depois de 2014, quando colocou a guarda compartilhada, ele falou assim, é regra, e só não vai ser colocada se tiver inaptidão e se o pai ou mãe não quiser. A jurisprudência tentou colocar, se não tiver diálogo, não vai ter, o STJ derrubou. Limitação geográfica, o STJ derrubou. Então, todos os empecilhos que foram tentados colocar, fora esses dois legais, aos poucos eles estão sendo derrubados, porque não se sustentam, porque não está para você argumentar. Ele não se sustenta. Então, agora, a gente tem que ir nessa evolução, a gente tem que mudar. É uma mudança assim, de 180 graus na mentalidade.
na mentalidade. E agora, se for pensar, em 2014, a guarda compartilhada virou regra. Coativa. A gente Correto, né? Chama guarda compartilhada coativa. Eu discordo desse coativo, que para mim toda guarda compartilhada é protetiva, que fala que na falta de acordo, visando o melhor interesse do filho, vai ser aplicada e compartilhada. Então é para proteger, não é para coagir. Aí, hoje, a gente não era para existir no Brasil nenhuma criança com idade inferior na primeira infância, que é até os 6 anos, sem ter guarda compartilhada. Já que é a regra. Mas tem juiz que dá exemplo, igual Ângela Gimenez. Doutora Ângela fala que chega uma petição inicial de acordo na vara dela, que está lá guarda no lateral, a primeira coisa que ela faz é arrumar audiência e falar assim, eu não vou definir isso daqui não. Vocês vêm me explicar pessoalmente aqui que eu quero saber por quê. Aí ela vai, explica que é compartilhada, porque também o próprio Código Civil, porque por estar no Código Civil, isso é norma processual, as pessoas não veem, fala que o juiz tem que explicar, tem que advertir, tem que fazer isso tudo. Só que audiência, juiz agora, principalmente em pandemia, nem virtual está querendo fazer. Então tem que explicar e tem que ser regra, porque fazendo essas regras, mas não pode ser a guarda cooperativa, a guarda compartilhada travesti, que é guarda compartilhada só no nome, mas é unilateral na real. Pais e mães precisam ter medo de guarda compartilhada? Não. Meu querido, quero te agradecer. Aí, Zedu, só respondendo essa pergunta, falar não, porque a guarda compartilhada, ela não altera direito e dever de ninguém. Os dois vão ter que continuar pagando pensão, porque apesar de, na realidade, apenas um pagar pensão, não vai. E aquele acordo que eu te falei que o Ministério Público não quis falar, que era para o juiz não homologar, ele tinha duas coisas. O primeiro é que ele queria que fixasse a residência e que os dois falaram que a criança ia ter dupla residência, conforme autorizado pelo 71, 72 do Código Civil. E a segunda é que, no acordo, pai e mãe falavam quanto que ela ia contribuir, quanto que eles iam pensionar a criança. O juiz falou que não, o Ministério falou que não, que é um só. Porque senão não tem como executar. Aí é mais caro, hein? Aí tem que ter aquela insalubridade nos honorários. Né? Aí eu rebati a proposta do Ministério Público, falei para o juiz, o dever de homologar é seu. Porque o Ministério Público é opinativo, não é vinculativo. Ele nem manifestou. Da minha manifestação, ele abriu para o Ministério Público de novo. Ele não decidiu. Aí vai ficar nesse jogo de empurra. E a criança lá, né? Joguete, né? Não, a criança está bem. Zedu, a criança está ótima. Eles estão executando aquilo, né? Não, eles estão querendo que homologue um acordo de divórcio. Que já existe, de um hábito que já é o deles. Já existe. E que não tem problema nenhum para a criança. Não, eles estão querendo prosseguir o que já existe. O Ministério Público está falando que não. Aí, uma das indagações que eu faço para o Ministério Público é só uma. Eu falei, olha, muito bem. Então, eu acho que para o Ministério Público não querer homologar esse acordo, ser contra essa homologação, ele, no mínimo, tem que me responder uma coisa. Caso ele estivesse passando na rua, ele visse essa família, ele ia entrar com a ação para falar que estava errado, ou ele só está falando que está errado porque eles pediram para homologar? Porque para ele embarrear um acordo tem que ser coisa grave, que atrai a legitimidade dele para que, se o pai e a mãe continuar, ele falar assim, não, ó, eles estão em conflito com o interesse do filho, eu vou assumir a curadoria do filho e a partir de agora eu toco. Porque fora isso é muito fácil ficar dando pitaco na vida dos outros. Fora que tem um artigo do nosso código agora, que para mim, assim, manietou o Ministério Público. É o 1513, que fala que nenhuma entidade pública ou privada pode se esmicuir no tipo de convivência que a família teve, no arranjo familiar. Então, a gente tem que evoluir. Eu acho que já está até no momento já que a gente pensar em desjudicializar essas questões de divórcio consensual com filhos. Se hoje socioafetividade de criança acima de 2 você pode fazer no cartório, por que você não pode fazer um acordo de pai e mãe no pleno exercício do poder familiar? Falei isso hoje num grupo de WhatsApp de colegas aqui de Cachoeiro, que nada justifica você precisar do judiciário para fazer divórcio. Nada, eu não consigo entender por que precisa do judiciário para o exercício de um poder potestativo, de um direito potestativo. Não consigo entender.
Mas, enfim, como eu também não tenho que entender nada nessa vida, né? Não é tudo que a gente precisa entender, a gente deixa o barco tocar e vai batalhando e vai tentando colocar luz. Fernando, queria te agradecer muito, cara, por você ter aceito o meu convite para participar aqui. A nossa conversa foi simplesmente espetacular. Aprendi muito, melhor do que ter aprendido muito com você hoje aqui. Eu desaprendi algumas coisas também que eu estava precisando desaprender, o que é muito bom também. E eu só tenho que agradecer mesmo, e eu tenho certeza que todo mundo que acompanhou a gente aqui está encantado, está bastante curioso, está muito excitado até com as suas colocações, e isso com certeza vai propagar aí essas mensagens que você trouxe para a gente, vão propagar, vai ser mais lenha nessa fogueira aí que você tem acedido, e a gente fica observando e admirando e respeitando, e enfim... Vamos fazer outra, continuando, vamos amarrar o papo daqui para prosseguir, porque tem muito a se falar sobre isso também, ainda aí, viu, querido? Não, gente, com certeza. muito obrigado. Zé Edu, obrigado pela gente tem que evoluir. Também. A gente tem que evoluir nesse bate-papo, na troca de ideias, porque o Cristiano Chaves, outro dia, ele falou uma coisa, o Cristiano, eu sou fã dele, tudo que ele fala eu acho maravilhoso, mas o Cristiano falou que a gente não pode, nesses assuntos, ter a covardia intelectual. Que é pegar o que a gente acha, trancar as 7 chaves e não querer debater. É no debate que a gente faz o direito crescer. O direito é dinâmico e eu não tenho dificuldade nenhuma em mudar um posicionamento, da pessoa me convencer. É assim que as coisas vão. Eu não sou dono da verdade, você não é dono da verdade, mas nós somos estudiosos e humildes para fazer. E todo mundo que eu faço curso, com Conrado, com Cristiano, com Glícia, eu recebo generosidade no ensinar e abertura para debate. Então, isso daí é sensacional e o que eles fazem eu quero replicar na minha vida. Samuel Beckett disse que só o maior dos tolos e o maior dos sábios nunca mudam de opinião, né? Eu não sou o maior dos tolos, nem muito menos o maior dos sábios. Então, estamos sempre prontos para mudar. E o debate é para isso, para a gente se repensar. Gente, valeu. Vocês que acompanharam a gente aí, muito obrigado. Eu vou tentar gravar aqui para disponibilizar no IGTV e vou colocar também lá no canal Questões de Família, no YouTube. Inclusive, quem não conhece o canal Questões de Família, tem muito bate-papo nosso lá, tem muita coisa lá. As lives, geralmente, eu coloco por lá, tá bom? youtube.com/Questões de Família. Valeu. Fernando, muito obrigado, querido. Até uma próxima. Abraço, Edu. Até a próxima. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado por ter ficado até agora. Boa noite.